não vê muita diferença em relação a isso, tanto no setor saúde. A questão da saúde continua precarizada. Eu queria, inclusive, que você... Porque são 3 setores essenciais que a gente tem que falar um pouco mais, que seria saúde, educação e segurança, habitação, renda, não é? Então, a saúde está mal, na sua opinião? A saúde está péssima, né? Péssima! A gente observa aí o exemplo aí de uma telespectadora que falou que no posto de saúde não tem médico. Isso é justamente a realidade da maioria dos hospitais, da maioria dos postos do Estado, né? Há um investimento que justamente não... O reinvestimento é muito pequeno e não consegue resolver os problemas, né? Nós temos aí o PSF, que é o programa... A municipalização da saúde não resolveu? Não resolveu. Não resolveu. A gente observa aí que continua a falta de médicos, a falta de profissionais de saúde, as filas enormes, a demora para o atendimento. Então, tudo isso é fruto de quê? Da falta de recursos, né, em relação a esse setor. Como também a educação, né? Como questão da cultura, enfim, em vários outros setores. A educação, se você, governador, o que você faria para mudar? Olha, a primeira coisa é pensar. Para melhorar a educação, você tem que investir mais. Isso não adianta, a educação não pode melhorar se você não começar a avançar no sentido de investimento em relação à educação. Outra coisa é pensar o processo de valorização do profissional de ensino. O profissional de ensino não é valorizado, recebe um salário muito baixo, as condições de trabalho são as piores possíveis. Então, para a gente começar a inverter essa lógica de uma educação melhor, né, já que a educação não é boa hoje, a gente precisa realmente atacar essas 2 questões, priorizar essas 2 questões. Aumento do investimento e valorização do profissional. Coisa que o Wagner não fez, a gente está observando aí a luta dos professores da rede estadual para receber a URV, né? Já que já foi ganho pela justiça, mas ele recorreu, o próprio governo recorreu e novamente está numa outra instância para que veja se de fato os professores da rede estadual podem ter esse direito assegurado. Você acha, então, que só com a valorização do profissional, professor, seria a solução? A valorização profissional, as melhores condições de trabalho para o profissional e, é claro, também um ganho real de salário, né, de renda para os trabalhadores e trabalhadoras desse Estado, né? Não dá para um trabalhador receber apenas R$ 133 ou 528, né? Precisa receber um salário digno, né, com base, por exemplo, no Diese, que é de 2.500, que daria justamente para dar as condições dignas de moradia, de vida, de cultura, de lazer, de sobrevivência para essa população. Isso. Agora, Carlos, eu queria que você falasse também, se você é eleito, o que fazer com a segurança. Pensar na segurança, né? Hoje nós vivemos um caos, a violência está num nível incontrolável hoje. A Bahia é o estado mais violento do país, ganhando para São Paulo e Rio de Janeiro, que eram cidades historicamente consideradas mais violentas, né? Em virtude de quê? Em virtude de uma priorização, né, desse governo em relação à questão de apenas aumentar o contingente de delegados ou policiais, né, e incidindo sobre justamente o processo de repressão da polícia em cima dos jovens negros da periferia. Não sei se vocês sabem, mas os jovens da periferia são os que mais morrem, né? E as características de morte são crimes de extermínio, ou seja, uma política de repressão e de extermínio da juventude negra da periferia, que hoje o governo Wagner, assim como os governos anteriores, o Souto, né, também implementava aqui nesse estado. Já falamos de 3 pontos. Agora, você, Carlos, você como cidadão, você nasceu na Bahia, não é isso? Nasci na Bahia, aqui em Salvador. Você nasceu em que local? No Hospital da Penha. Não, mas que bairro? No bairro Caminho de Areia. Caminho de Areia. Sim. Você é menino do Caminho de Areia? Sim, sim. Você tem 3 anos. 3 anos. Faltou oportunidade para você nesses anos? Não faltou oportunidade para mim, né? Porque eu tive uma educação diferenciada em relação à maioria da população, né? Meu pai conseguiu me dar uma estrutura para que eu hoje chegasse à universidade, tenha me formado na UNEB, mas por ser negro, né, e por ser pobre, tive muita dificuldade e lutei muito para chegar até aqui. Infelizmente, muitos jovens da minha idade não conseguem chegar, porque não tem oportunidade, né? Não tem condições, porque a pobreza, a miséria, a falta de condições, a falta de perspectiva não lhes permitem isso. Por quê? Porque vivendo num sistema completamente injusto, né? Agora, habitação.
o que você faria eleito com a habitação? Pois é, resolver o problema da habitação é atacar justamente as especulações imobiliárias que tem nesse estado. Né? Nós vimos aí como justamente essa especulação imobiliária termina com que não se tenha terra para moradia para todo mundo. Então, é pensar de fato inverter essa lógica, inverter justamente essa lógica hoje. Vamos, então, garantir, de fato, com um plano de obra pública, moradias populares, isso é possível, através das concessões, da arrecadação de impostos, nós iríamos investir nesse setor, e pensar também um processo de taxar essas moradias, esses imóveis, que não servem para nada, fica apenas para especulação imobiliária, enquanto várias pessoas não têm onde morar. Pensar também nos moradores, no movimento dos sem-tetos também. Por que não pensar no movimento dos sem-teto? Que não tem moradia, por quê? Porque outros têm moradia, mas não moram. Simplesmente ficam na especulação imobiliária para que renda cada vez mais o dinheiro, para que renda cada vez mais esse imóvel. Então, é pensar uma lógica, Varela, pensar uma lógica em relação à defesa dos trabalhadores, o interesse dos trabalhadores. Precisa, nesse momento, a gente defender o direito dos trabalhadores que não são defendidos nesse governo e não foram defendidos historicamente. É público, é notório que a sua candidatura não tem, assim, a mídia, a divulgação que um partido e um candidato deveria ter. Por quê? É muito interessante isso, né? Porque o sistema não é tão democrático como dizem, né? Quem mais tem dinheiro, mais aparece. O tempo de televisão mesmo é um tempo que não é... Quanto tempo terá você? Nós devemos ter 53 segundos. Deve ser o mesmo tempo que o... Do PCdoB. O PCB, o candidato Sandro Santa Bárbara também. O Sandro Santa Bárbara terá mesma também. Coisa. Ou seja, os trabalhadores e trabalhadoras não têm condições, né, de conhecer todos os candidatos da mesma forma. Vão aparecer sim os candidatos que têm mais dinheiro, Carlos, que têm mais poder. Você tem 30 segundos. Deus lhe abençoe. Boa sorte nas eleições. Nós queremos apresentar aqui Na verdade, nós temos muitos candidatos para essa eleição aqui no Estado, mas só existem 2 projetos. Um projeto relacionado ao interesse dos trabalhadores e um projeto que defende a burguesia e os empresários, como o DEM, o PSDB e o PT. Valeu! Tempo esgotado. Amanhã o entrevistado é o Paulo Soto do DEM. Daqui a pouco, hein? 12 homens invadem o Hospital Ananeri. Aguarde um minuto. Boa tarde. Tá cansado de enxejar e trocar garrafões? Chegou em casa hoje, não tinha um